Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Respira Todo Dia, onde eu vou conversar com mais uma aluna sobre a experiência dela durante as técnicas, durante as aulas e o desenvolvimento dessa jornada nessa metodologia. Eu estou aqui com a Nicole Corteri, atriz, produtora e mais um monte de coisa que a gente vai conversar aqui, vai falar um pouquinho sobre ela. Oi, Nick, tudo bom? Oi, Ade, querida, tudo jóia? Tudo Acabamos de ótimo. fazer a nossa prática, né? Tô Acabamos de zen fazer a ainda, nossa tô ainda aula. meio voltando à Acabamos de vida. fazer, exato, que bom. Voltando à vida, conta mais sobre essa sensação, Nick. Quando a gente termina a aula, a gente sempre tem assim um estado de parece que a gente sai flutuando, né? Sim, sim. Essa aula para mim é muito especial, porque eu faço, outras práticas, né, físicas, como o pilates, mas a aula que eu faço com a Ade, que é de Acorda e Respira, ela é muito única, porque eu não faço essa aula pensando em desempenho ou pensando em: "Ah, estou melhorando a coluna, ou isso e aquilo". Eu faço essa aula pela respiração e pelos exercícios que vêm agregados após toda a prática de respiração. Então eu sinto que eu vou evoluindo naturalmente na questão física, mas, assim, o meu foco mesmo é essa consciência da respiração e o quanto que, esse saber respirar me ajuda na vida, né. Então, eu já falei uma vez num vídeo, falando das aulas da AD, que eu saio dessa aula como se a minha agenda ficasse toda organizada. Eu saio focada, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, eu não fico pensando na lista durante a aula, mas quando termina a aula, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não fico na ansiedade planejando, eu, tipo assim, vou lá e faço. Então é uma aula que me dá muito foco, muita presença, muito a gente faz segunda de manhã, então é um momento que eu adoro, porque, assim, é tipo, é o começo da semana, pronto, vamos começar a semana, sabe, tá tudo ali. Me traz muito mais do que foco, uma presença e um estado de completude, assim, sabe. Durante a aula eu sinto que a gente vai chegando, vai chegando, vai chegando, no final tem uma meditação, termina essa meditação e eu tô, tipo assim, zerada e ao mesmo tempo pronta para o que tem que vir pela frente, né, da semana. Então acho que é Que mais ou legal. menos isso, assim. Que legal, legal. Eu sinto também, Nicole, que com o decorrer das nossas aulas e com o tempo que a gente está juntas também, você e o seu desenvolvimento, a minha percepção acerca do que seria mais interessante para você, me ajudou muito a desenvolver essa metodologia, a desenvolver a aula, a fluidez da aula, a ordem das técnicas que a gente vai aplicando, né? Então, Uhum. foi uma evolução que nós tivemos ali juntas. Hoje eu tenho muito mais clareza e entendimento também de como conduzir a aula para que eu possa, com você, buscar atingir os objetivos que a gente tem ali, de realmente trazer mais Sim. foco, mais energia. E falando especificamente sobre inteligência emocional, Nick, tu já tinhas, a gente nunca talvez tenha falado sobre isso, assim, e por isso mesmo que eu também quero explorar com você, e pode falar realmente o que for, a gente não está aqui para fingir nada, não. É mesmo Uhum. para eu entender como pesquisadora também, né? Do lance do emocional, assim, em termos de desenvolvimento de inteligência emocional e ansiedade. Isso existe algum antes e depois que você percebe, que você observa? Hum, eu li quando eu era bem mais jovem aquele livro, né, Inteligência Emocional, aquele livro desse tamanho, né, Sim. e lembro que foi uma coisa que me marcou muito, né, porque não bastava ser inteligente e ter notas boas, eu estava na escola, acho que quando eu li esse livro, mas meu pai adorava, Nossa. e aí eu entendi que mais importante do que saber as equações, saber passar em provas, isso, aquilo, era você estar emocionalmente equilibrado, né, não é nem inteligente, mas acho que equilibrado, né, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela ansiedade, pela a gente quer muito uma coisa, a gente fica muito obcecado com alguma coisa, e aí se aquilo não dá certo, você, enfim, fica mais ansioso, né, despenca e acha que a vida é uma porcaria, porque uma coisa que você queria não deu certo, né. Então eu sinto que é uma busca minha ao longo da minha existência, né. Mas claro que com as aulas eu acho que a respiração, ela dá não é nem um equilíbrio, ela dá assim um estado de que, tá, talvez você não consiga isso hoje, mas talvez você consiga isso amanhã, e tudo bem. E o importante é você estar
na presença, né, porque quando a gente está respirando e pensando sobre isso, a gente está na presença. Quando a gente está elucubrando e pensando: "E se, e se, e se eu fizer tal coisa, e se eu fizer tal coisa?", você não está respirando e você está vivendo um futuro imaginário, porque não é nem o futuro, né, você não sabe o que que vai ser o futuro, né. Então eu sinto que sim, tem um antes e depois nesse sentido, de que a respiração traz para mim uma tranquilidade em relação às coisas que não dão certo, é como se, assim, o que não dá certo está previsto. Tem até um capítulo do meu livro que eu falo disso, né, os imprevistos são previstos numa viagem. O não dar certo estava na lista de coisas que podem acontecer, porque a vida a gente não tem nenhum controle sobre ela, a gente não faz uma lista de afazeres e acha que vai ticar aquela lista num dia, não vai, e tem muita coisa que você acha que você tem que fazer e você nem tem que fazer, nem tinha que estar na lista, né. Então, eu acho que a respiração, se eu pudesse todos os dias de manhã, eu faria o que a gente acabou de fazer agora, Você falou, né, porque que você falou é que um se você pudesse, estado você praticaria todo de dia. todo dia, porque, assim, e eu repito, eu não faço pelo desempenho físico, eu faço porque eu estou pesquisando como que eu posso ficar alongada, né, com a perna esticada e o braço assim, como que eu consigo aliar isso a uma respiração quadrada? Como que eu consigo aliar isso a a presença, né, ou então, não sei, quando a gente começa uma respiração acelerada, eu conto um pouco essas respirações, é 1 minuto, é 2 minutos, é 3 minutos, eu preparo o meu corpo para esse tempo, né. Para não chegar num estado de desespero, ou num estado de tipo assim: "Ai meu Deus, não vou conseguir ficar mais um segundo aqui respirando de forma acelerada", né. Então eu acho que é uma reprogramação mesmo, sabe, do corpo a partir da respiração. E isso para mim Nossa, é o que legal. mais vale Uma na nossa prática, reprogramação do sabe. corpo, total, é isso mesmo. Uma reprogramação física, uma reprogramação mental, uma reprogramação de hábitos. É bem isso mesmo. E eu acho que quando a gente fala de ansiedade e de emoções, inteligência emocional como um todo, mas mais especificamente falando de ansiedade, que é um dos focos desse trabalho, que eu quero que as pessoas entendam também, é que você, por exemplo, como profissional autônoma, como empreendedora, né, como produtora, escritora, e não tem assim, é sempre jogando e produzindo conteúdos, materiais, trabalhos que nem sempre você conta com uma expectativa 100% segura. Então, Não, lidar com essa nunca. expectativa, né? Exato, nunca. Sim, sim, Lidar com essa expectativa, cara, isso faz toda a diferença, a gente aprender a lidar com as nossas expectativas, porque é isso que você sim, falou, que tem no seu livro também, os imprevistos, eles são previstos também. E sim, ter total, essa total. serenidade, esse equilíbrio para interpretar e ressignificar esses acontecimentos é algo crucial, principalmente para É, pessoas que trabalham dessa forma como você e eu, uhum. né. E eu sinto que a cada dia, quando a gente pensa eu não gero, enfim, eu não gero conteúdo como você gera conteúdo, mas sei lá, eu estou ensaiando uma peça agora que estreia em breve. A cada dia é um dia de plantar sementes. Eu não estou querendo colher, uma boa atuação, um elogio, nada disso. Eu estou plantando semente. A cada ensaio, eu estou plantando alguma coisa. Eu não escrevi um livro para, tipo, ser um best-seller. Não, eu estou plantando sementes. Umas pessoas vão ler aquilo, vão se identificar e vão sair viajando. Outras pessoas não vão ler, vão comprar o livro e vão deixar na estante, porque, já comprei, tudo bem. É, isso é plantar semente, porque quando você planta, eu tenho um jardim enorme aqui em casa. Quando você planta no jardim, nem tudo que você planta dá. Tem sementes que não vingam, que não tinha terra suficiente, que não tinha sol, que aquela semana não reguei o suficiente, e tudo bem, não tem problema, não é tudo que a gente planta que vai dar uma flor linda e maravilhosa, mas eu tenho que plantar todo dia, seja na peça, seja na locução que eu faço, seja, sei lá, na consultoria que eu dou para alguma coisa, seja no livro, seja numa nova ação em relação ao livro, eu tô plantando. Mas você não pode esperar que vai nascer uma árvore que vai ter uma sombra que vai cuidar de você. Você está só plantando, né. Que incrível essa analogia, adorei, porque é bem isso mesmo, foi muito poético inclusive. E por falar em poético, eu falei aqui de um monte de coisa, mas não acabei falando algo que é muito importante que a gente também tem que falar aqui, que eu quero falar, que é o fato que você tem acabado de escrever um livro, né, amiga? Você escreveu um livro, cara. E se qualquer pessoa, eu, por exemplo, que tenho muita vontade de lançar um livro também, desde pequena, meu pai lançou um livro, eu nunca te falei isso, né? Não. O meu pai, ele era médico psiquiatra e ele também era escritor, ele lançou um livro de prosa e verso,
E quando eu era criança, eu gostava muito de escrever histórias. E eu tinha um caderno que tinha até o Leonardo DiCaprio na capa. E eu adorava escrever histórias, e eu tinha um sonho de lançar um livro com as minhas histórias. E esse sonho, ele ainda está aqui, sabe? Ele existe. Mas, assim, se eu for parar para pensar muitas vezes, eu falo assim, beleza, vou tirar o tempo tal para escrever o livro. Eu falo, cara, tem que ter muito foco para escrever um livro, cara, né? Porque imagina, escrever um livro é sentar na frente do computador durante, ou sei lá, sentar na frente do que você for usar para escrever, E na né? verdade isso, Ade, isso é 1/10 do trabalho. Metade das pessoas que eu Exato. conheço tem 3 livros prontos escritos no computador. Olha Os isso, livros são gente. escritos, as pessoas escrevem, a questão não é escrever um livro, a questão é você publicar. Também tem isso, né? Escrever, você pode ter 30 livros escritos no seu computador, a questão é como é que você faz uma coisa que está na sua cabeça, que você já escreveu, que está lá, e faz com que, alguém se interesse por isso para publicar, ou que você tenha uma grana sobrando e você banque, porque são 2 possibilidades, né, você conseguir que uma editora leia o seu conteúdo e fale: "Isso vale a pena, isso é rentável", né, ou tem pessoas que partem para uma autopublicação, que é tão digna quanto, né. E a partir do momento que você banca a sua publicação, quanto que você tem que correr atrás de que isso chegue nas pessoas, porque não adianta você publicar um livro, se ninguém vai Então ler. conta pra gente um pouco dessa trajetória. Fala do teu livro, que eu acho que essa é mais uma forma das pessoas conhecerem também, conhecerem o teu trabalho, e eu quero ter a oportunidade, a honra de estar entrevistando você como escritora. Ah, Há quanto tempo você tem esse livro escrito, amiga? Conta pra gente. olha, o projeto começou em 2017. Aí em 2017 eu tive um insight numa viagem de que eu deveria trocar um pouco as minhas experiências como viajante com outras mulheres. Então, em 2018 eu sentei a bunda e comecei. Em 2019 ele ficou pronto, um formato dele ficou pronto, porque tiveram muitas versões desse livro, né. Então digamos que entre 2017 e 2018, ele estava meio que pronto na minha cabeça, eu sabia sobre o que que eu queria falar, eu sabia que muitos capítulos e tal, mas só em 2018, 19 que realmente eu formatei e comecei a pesquisar na internet como é que faz para publicar um livro. Aí eu comecei a pesquisar, assim, tipo, tem chamamento, tem umas editoras que tem assim, tem chamado para novos autores. Você entra no site da editora, você vê se aquela editora tem a ver com o que você vai estar escrevendo. E aí nessas eu mandei, sei lá, para umas 10 editoras. De louca, assim, mandei um arquivo de um livro que eu achei que estava pronto para algumas editoras. Nesses envios, por algum motivo, eu acabei parando na Débora, que é minha agente literária, que eu nem sabia que existia essa função, né. A Débora, teve acesso ao meu conteúdo, disse que acho que não tinha a ver com a editora dela, mas que ela estava migrando de ser uma pessoa de editora, uma, né, chefe de publicação de editora, para ir para o mercado de agente literária. E aí ela falou: "Olha, se te interessar, eu posso te fazer umas provocações e tal, eu acho que seu livro não está pronto, ele tem muita coisa boa, você tem uma voz, isso é o mais importante, mas eu não acho que ele esteja pronto". E aí eu colei na Débora e comecei a tipo: Tá, mas como assim? Então o quê? Vamos lá, vamos reescrever e tal". Aí veio a pandemia, no que veio a pandemia, de fato aquele livro não fazia mais sentido, porque o meu livro era sobre mulheres caindo na estrada, dicas de viagem, meu livro era sobre dicas de viagem. Aí na pandemia, ninguém mais vai viajar, então eu vou transformar esse livro numa ficção. E aí Hum. sim, e aí eu criei essa história das 2 primas, uma morreu de covid e deixou seus cadernos de viagem para outra prima. Esses cadernos de viagem, eles já existiam na minha versão original, só não existia esse duo dessas primas que se complementam, né. Então eu reestruturei completamente a minha narrativa, a Débora sempre dando uma revisada e revisando, me dizendo: "Não, mais para cá, mais para lá e tal", aí eu criei os comentários da prima sobre a outra, para que o livro também tivesse essa camada de uma pessoa que está revisando o livro, de uma outra pessoa, né. E a Débora, o que que uma agente literária faz? Apresenta um conteúdo para editoras. Então a Débora apresentou essa nova versão para várias editoras, e a Clara Boia leu e falou: "Ah, sim, vai ser o lançamento de março", ela falou isso em novembro, final de novembro. Eu lembro que a gente vibrou Aí a juntas. gente aí a gente assinou um contrato, e eu tinha muito pouco tempo para revisar tudo, né, porque você acha que o livro está pronto, mas ainda tem as revisões, né. A editora contrata revisoras que nem te conhecem, que não tem nada a ver com aquilo, e revisam, e você tem que acatar ou não as coisas que a pessoa está revisando.
né, porque às vezes muda a estrutura, a base, a linha narrativa, a voz da personagem. Então foram muitos meses de revisões, foram várias revisoras que passaram pelo livro, né. E aí vem toda a parte gráfica, que eu queria que parecesse com Moleskine, né, então teve essa busca pela fonte, qual vai ser a fonte da, da prima, qual é a fonte dos comentários, qual é a fonte do caderninho, que ilustrações são essas, e aí né, contratar uma ilustradora. É um processo longo, é um processo assim, que não é assim de um dia para o outro, né. E aí Sim, lançamos em sim. março, aí fizemos alguns relançamentos, né, teve final de maio também, teve lançamento, fui para o Rio de Janeiro, lancei no Rio também, e agora o livro tá na estrada, tá indo, Tá né, tá nas ganhando asas cada livrarias, vez mais, tá nas livrarias. E tá nas tudo isso em livrarias. paralelo, você trabalhando, continuando a sua vida, fazendo cinema, fazendo teatro. E é sobre Sim, isso também, né, sobre o foco que foi necessário para você, apesar de continuar com a vida e fazendo as locuções e trabalhando como atriz, ter ali aquele projeto que, meu, não, aquilo ali é mais uma semente, né, Nick? Mais uma semente que está é ali, mais que eu uma quero que semente, é. cresça, e, e, e não apenas porque eu quero que ele cresça, né? Não tem muito a ver com essa questão do fruto, do dinheiro, tem a ver com o desejo genuíno que você deposita nisso, o quão O aquilo é meu verdadeiro. desejo, eu escolhi fazer teatro, sei lá, com 8 anos de idade eu já sabia que eu seria atriz, eu já trabalhava com teatro, toda a minha infância eu fiz teatro na escola, terminei a escola, fui fazer uma formação técnica em artes cênicas, toda a minha infância e adolescência foi regada pela necessidade de comunicação, eu queria comunicar as pessoas através de personagens, era a forma que eu tinha. O livro é só mais uma extenão disso, eu É quero verdade. trocar, trocar com mulheres sobre o que é uma mulher estar na estrada, porque eu sempre fui atriz, mas eu sempre viajei muito, então eu sempre fui meio que uma atriz viajante, morei fora muitos anos, continuei atuando fora e viajando, e o trabalho de locução é uma coisa que me permite fazer em qualquer lugar, né, então, eu acho que é isso, assim, sobre essa vontade de trocar com outra pessoa. No teatro você troca, o público te aplaude, depois ele te segue, te procura por você, quer saber da trajetória e tal. No livro, as pessoas que terminam de ler o livro muitas vezes me procuram no Instagram também e vêm falar, né? Tipo, nossa, eu li, me identifiquei com isso, com aquilo, que legal. Passei por uma viagem muito parecida, também tive problemas com a Ryanair, que loucura, não sei o quê. Vem todo tipo de comentário, né, das pessoas que recebem, que leem o livro. E é muito legal, porque pelo Instagram qualquer pessoa pode me escrever, né? Eu não sou uma pessoa que só falo com os meus amigos, né? Inclusive, agora, essa semana, a gente vai abrir um Instagram do livro, que eu vou Olha, aliar a dicas de viagens da Nicole. Então, vai ser o Instagram do livro e também um pouco dessa pessoa que dá dicas, né, para pessoas, especialmente mulheres que querem viajar sozinhas, né. Então, esse é um pouco que o meu demais. foco com o livro. Maravilhoso. Fala um pouquinho do livro, do nome do livro, de onde a gente encontra esse livro e o seu Instagram também, para quem quiser procurar. O meu Instagram é meu nome, Nicole Corderi, e no Corderi tem um Y no final, então Nicole Corderi, né. O livro eu estou lançando o Instagram essa semana, vai ser Cadernos de Viagem da Nick, porque não vai ser Olha, só do livro, né. O livro chama Cadernos de Viagem Herdados. Herdados porque justamente tem uma prima que morreu de covid e ela deixou como herança para outra prima os seus 9 cadernos Moleskines de viagem, onde tinham ilustrações e histórias. Então o livro também pode ser lido como um livro de crônicas de viagens, que você pode pegar: "Ah, hoje eu quero ler sobre, sei lá, Dinamarca, hoje eu quero ler sobre Berlim, hoje eu quero ler sobre São Francisco Xavier". Não tenho necessariamente, você não precisa seguir a história do começo ao fim, né, mas se você seguir a história do começo ao fim, você vai perceber que tem algumas camadas de possibilidades de leitura, e dentre elas o poder da amizade feminina, né. Então tem 2 primas que se complementam, que têm personalidades diferentes e que ao longo da vida elas se complementaram. Você vai percebendo isso, porque muitas viagens da prima que morreu, a prima que herdou estava presente, né. Então tem isso, e acho que para comprar o livro é pela editora, você pode tanto comprar online, pela editora editora Claraboia, entra no Claraboia, né? site entra no site da editora e vai estar lá, Cadernos de Viagem Herdados, ou se você está em São Paulo, ele está na Martins Fontes, livraria, na Simples, na Megafauna, tem uma Legal. livraria nova ali na Lapa, que eu esqueci o nome, mas que ele está lá também, em frente ao Teatro Cacilda Becker, e no Rio, principalmente, ele está na livraria, acho que da Travessa e na Janela.
Então, se você é Demais, rato de demais. livraria, vai na livraria que vai estar lá, se não, compra pelo site. Tá na Amazon Vai também encontrar. tem o e-book, pode comprar se você usa no Kindle, dá para comprar ele pelo Kindle, tá tudo lá. Que legal, Nicole. Agora me fala um pouquinho quem é a Nicole antes do treino de respiração, do nosso treino, e quem é a Nicole depois. Olha, antes do nosso treino de respiração, eu acho que eu era uma pessoa que queria ter uma atividade física, que queria estar com o corpo, trabalhado, não malhado, mas trabalhado, porque eu faço muita coisa, preciso de muita energia, e o teatro, o palco, me exige bastante, né, uma fisicalidade. E eu acho que agora, depois de, sei lá, 2 anos que a gente está praticando, eu sou mais tranquila, eu sou mais serena, eh, eu estou mais na presença, no momento presente, né. Em vários momentos da minha vida eu observo a minha respiração, eu observo se ela está ansiosa, se ela está, se eu às vezes quando eu estou parada sem fazer nada eu fico contando respiração, que é uma coisa Muito bom. que me acalma, ou então que faz o tempo, né, que nem, sei lá, tem gente que sobe escada contando os degraus da escada, eu conto a Sim, respiração, sim. eu conto, eu gosto de reter a respiração. Às vezes eu faço uma meditação, dessas meditações, né, de PAC ou enfim Guiadas. outras, guiadas, né. E eu faço contando a respiração, porque eu acho que me ajuda muito. Então acho que a Nicole do depois é uma Nicole menos preocupada com performance, com o físico e mais focada no interno, na respiração e no quanto que eu estou integrada com as coisas que eu estou fazendo no momento presente. Acho que seria Menos isso. preocupada com performance, eu gostei, e mais atenta, mais presente para viver, com Sim, disponibilidade, né, eu acho que sim. tem bastante isso também. Você falou Sim. aí da que você precisa de muita energia e já aconteceu algumas vezes da gente estar conversando e falar: "Meu, as pessoas perguntam de onde eu tenho tanta energia, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz já fui ainda fui não sei aonde fazer um social". As pessoas falam: É, "Cara, de onde você tira tanta energia?". Você sabe que as pessoas falam nem isso pra eu mim sei. também? Nem eu É, sei, cara. As pessoas falam isso pra mim: "Adelaide, de onde você tem esse pique?". Eu falo: "Gente, tendo, tá tudo certo", entendeu? é. Agora Tem um fazer uma pouco. prática física diária ajuda bastante nisso. Ajuda, claro que ajuda. Ajuda no o movimento é curador, né, cara, É, curador. é, Você ter uma sim, prática de movimento diária, que não precisa ser uma prática de 1 hora, de 2 horas, pode ser, cara, 15 minutos, 20, 30 minutos ali, dedicando-se sim, presente para o corpo, isso já muda a tua vida. E aí, se você já. tem essa prática diária e você associa isso com uma reeducação dessa maior amplitude energética, porque a gente respira, a gente está trazendo energia para o corpo, é simples e direto, né? A gente está simplesmente reeducando o nosso corpo para trazer energia para dentro. Então, se a gente tem Sim, uma prática diária que faz isso e que associa com o movimento, e fora o fato de você ser atriz, então você se movimenta o tempo todo, né? O próprio, como tu falaste também, o Chernobyl é praticamente um crossfit também, né? Se você sim, associa as duas coisas, você não tem como você não ser uma pessoa energizada, não tem como você não estar é, presente para o teu corpo, para tua vitalidade, né? sim, E eu sim, fico muito feliz de fazer parte disso também. Para quem quiser com assistir a certeza. Nicole no teatro, como é que Eu estamos em vou cartaz? o Chernobyl terminou agora uma temporada fora da cidade, né, no estado de São Paulo, mas vamos ver para o segundo semestre, a gente volta. Mas eu vou estar em cartaz, estou estreando dia 8 agora de julho no Teatro Shopping Morumbi. Sempre de sexta a domingo, sexta e sábado às 8, domingo às 7. Uma peça muito engraçada, uma comédia, chama Feliz Dia das Mães, a comédia. São 8 atores em cena, uma galera muito boa, atores maravilhosos. E e é isso, estamos lá no teatro, no shopping, estamos estreando essa semana, semana de estreia, e eu estou aqui zen, acabei de respirar. Daqui a pouco eu estou correndo para o teatro, inclusive, eu tenho que almoçar e sair correndo. E todos convidados, quem quiser ir é só aparecer. Ou sigam o Fica em Instagram car... também da peça para saber. Feliz Dia das Mães, a comédia. Fica em Feliz Dia cartaz das até Mães é o 28. Instagram. Isso. Fica até dia Beleza. 28 de agosto. Até dia 28 de agosto, todos os finais de semana. Isso, sem parar, de sexta a domingo.
Perfeito. De sexta a domingo, todos os finais de semana até o dia 28 de julho, Teatro Morumbi, para De quem agosto, quiser. até 28 Até de 28 agosto. de agosto, olha que ótimo. Tem aí Isso. mais de um mês para você poder assistir. Estreia já agora nesse final de semana, né, Nick? Dia 8, são 2 meses em cartaz, exatamente. Ai, que delícia. E projetos novos? Quais são os novos projetos aí que você tem? Depois dessa peça, eu começo já a ensaiar o próximo espetáculo, que é o Outono e Inverno, que ganhou um PROAC, direção da Denise Weinberg, que é uma monstra sagrada do nosso teatro, né. Vamos estar em cena eu, a Dina Feldman, o Riba Karlovic e a Noemi Marinho, que é outra monstra sagrada, e é a história de uma Demais. família, um texto sueco, e a gente vai estar em cartaz aí de outubro até dezembro, até antes do Natal. Então vou emendar essas 2 peças aí. Que delícia, Nicole, muito bom. Então, muito trabalho, muita coisa boa acontecendo na sua vida. Que legal que, de alguma forma, esse treinamento, essas aulas que a gente faz complementa para que você tenha bastante energia, lucidez e clareza do que você quer, né? Isso Sim, que é muito importante. Eu agradeço muito o bate-papo. eu Muito que obrigada, agradeço. porque é muito importante, como eu te falei, para mim entender como que essas técnicas agregam na vida das pessoas, principalmente desses meus primeiros alunos, para que isso também inspire e leve essa mensagem para outras Sim, pessoas sim, também, sim. para que elas também possam entender a importância de estudar e de perceber-se melhor, tanto em nível físico quanto em nível mental. Então, para finalizar agora com chave de ouro no nosso último minuto, deixe uma mensagem para as pessoas que ainda estão em dúvida se esse treinamento é importante ou não. Olha o desafio. Olha, eu sou a prova viva de que para mim vale muito a pena, se você é uma pessoa que tem muitos projetos, que você quer fazer coisas, realizar coisas, mergulhe de cabeça, porque eu acho que é uma coisa que é determinante na vida e eu recomendo de olhos fechados. Eu estou há 2 anos fazendo, desde que eu comecei, nunca parei. Antes eu fazia uma vez por semana, agora eu faço 2. Se eu pudesse, eu faria todos os dias. E convido todos vocês aí a vir para essa turma, porque é muito determinante, assim, sabe. As pessoas falam: "Ah, eu não tenho tempo". Para você ter tempo, você tem que se organizar, respirar e focar. Então eu sinto que, assim, essa aula eu não perco tempo, eu ganho tempo, porque eu saio dela completamente focada e sabendo tudo que eu tenho que realizar naquele dia, naquela hora, na tranquilidade e na respiração. É isso. Muito obrigada, então. Obrigada. Obrigada a Ficou o você, recado, hein, querida. gente? Um beijo para você. Um beijo para a galera que acompanhou aqui também. Tchau, Nicole. Valeu. Beijos, Beijos. até quinta. Até quinta. Beijo. Tchau, tchau.